O Coffee Break de hoje, da Computer World, está com Fernando Amaral, é o responsável da Sendis, que integra uma outra software house, que é a Alidata, uma figura conhecida do mercado do software. Há muitos anos que nos cruzamos por esta estrada e com um percurso extraordinário na área das tecnologias em Portugal. Portanto, muito obrigado por interromperes a tua manhã para podermos conversar um pouco e conversar um pouco sobre o mercado atual. Em primeiro lugar, a tua experiência tem com certeza um olhar diferente, para além de teres que correr diariamente às necessidades dos teus clientes. A pergunta que me assalta de imediato é como é que tanto a Alidata como a Sendis têm conseguido ajudar os clientes e o que é que tem nesta fase, o que é que têm os clientes mais requisitado e que mais necessitam nesta fase louca de pôr a gente a trabalhar à distância, de haver novas adaptações e novas necessidades. O que é que tem sido mais requisitado às vossas empresas? Bom dia, João. Primeiro, um obrigado também por este simpático convite. Deixa-me responder-te só a uma questão que tu colocaste, de andar a correr de um lado para o outro. Agora continua a correr, mas muito mais devagar. Só a título de exemplo, só por curiosidade, eu por ano fazia sensivelmente viagens a 12 países, 17 viagens por ano. Este ano fiz uma em fevereiro a Moçambique, portanto, este ano estou a correr em circuito fechado, mais em Portugal e usando estes meios fantásticos que já existiam, grande parte deles, uma das plataformas que todos nós também a utilizar para esta conversa, para poder fazer uma série de trabalho à distância que se recomenda, ou que se recomenda atualmente que se tenha que fazer nos dias de hoje. Bem, eu penso que a vida das empresas mudou, estava a perguntar outra palavra, mas acho que radicalmente é mesmo a palavra correta, por duas razões primárias. A primeira, havia algumas coisas que nós, supostamente, nós empresários, andávamos há algum tempo a pensar fazer, uma delas muito simples é o teletrabalho, e de repente vimos-nos obrigados a fazê-la. A segunda deriva da questão tecnológica. Nunca as empresas tiveram uma necessidade tão grande, tão imediata, de serem tão tecnológicas como este desafio que estão a ter agora. Eu costumo dizer, a título de brincadeira, que na última década participei em muitos eventos, muitas conferências, reuniões, a dizer uma série de coisas, umas vezes com sucesso, outras vezes com algum sacrifício, mas o Covid-19 conseguiu explicar em 15 minutos a todos os empresários do mundo aquilo que eu não consegui explicar numa década. Possivelmente, eu acredito que é defeito meu, mas a verdade é que 15 minutos ou meia dúzia de dias bastaram, 15 minutos é um exagero, mas meia dúzia de dias bastaram para explicar este momento atual que nós vivemos. Este momento que tu dizes bem também, embora tenha sido tudo muito rápido, teve a necessidade de uma aprendizagem, ou seja, aquilo que eu vou sentindo, não sei se é exatamente o que também sentes, é que obrigou os empresários e as pessoas das várias profissões a aprenderem. Houve aqui desta rápida digitalização, fez com que nós nos modernizássemos desse ponto de vista, porque no fundo foi implementar coisas simples, que as pessoas olhavam de lado, mas que tiveram que assumi-las de imediato. É isto? Foi uma aprendizagem para todos. Em Portugal há muito às vezes, o que eu acho exagerado, esta divisão entre as pessoas que trabalham e o patronato, há muito aquela figura do patrão. Somos um país pequenino e às vezes pensamos nas coisas de uma forma muito pequenina. E eu acho que foi uma aprendizagem para todas estas camadas, porque mudou-nos a vida. Darwin dizia que a chave da evolução é a adaptação. Portanto, usando uma linguagem muito simples, os bichos, os animais que melhor se conseguiam adaptar eram aqueles que melhor evoluíam. Nós tivemos aqui de uma forma muito condensada, em poucas semanas, em poucos meses,
demos aqui um salto muito grande na nossa forma de estar profissionalmente, que obviamente também teve reflexos diretos e indiretos na nossa própria vida pessoal, como é óbvio. Uma coisa tão simples quanto a utilização de um transporte público, que era algo que era inquestionável em janeiro deste ano, hoje o uso desse transporte público, eu dou aqui a título de exemplo uma história muito engraçada que acontece com uma pessoa que colabora connosco em Lisboa, que era um defensor acérrimo destas plataformas novas, tipo Uber, passa publicidade, e que de um momento para o outro, eu dou com o rapaz, que é um rapaz novo, idade tenra, a dizer que estava seriamente a pensar em adquirir um carro. E, portanto, ainda há poucas semanas era o mesmo indivíduo que dizia que era completamente contra ter carro próprio, porque resolvia tudo. E este é um pequeno exemplo do que é a mudança de mentalidade das pessoas, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais. Portanto, ele passou a valorizar mais o carro do pai do que valorizava há uns tempos atrás, porque as pessoas hoje, até de andar de transportes públicos, têm receio. Obviamente que isto também impactou muito em relação à questão que colocavas no dia a dia, e todos nós, empresários, usando o termo que utilizavas, os patrões, empregados, todos os parceiros, toda a gente teve que se posicionar de uma forma completamente diferente no dia a dia do que aquela que estávamos habituados a viver. E eu acho que vai ter reflexos também para a frente. Os vossos clientes estavam mais ou menos preparados, ou isto foi uma loucura nestes dias de encontrar soluções para que os clientes se pudessem apetrechar? Como costumam dizer os meus amigos que estão longe destas áreas, alguns deles longe desta área da tecnologia, isto foi muito bom para a área da tecnologia, porque vendeu muito. Esquecem-se é que depois agora se vendeu tudo e a seguir este nível vai baixar. Mas não é por aí que quero ir. Quero ir é o que é que a Sendis e a Alidata fez, ou em termos estratégicos, e conseguiu ajudar os seus clientes. Tivemos um bocadinho de tudo. Nós tivemos empresas que já estavam preparadas para uma situação destas, não é que ela fosse antecipável, porque eram empresas que a maioria das pessoas já trabalhava com portáteis, eram empresas que já se podia aceder remotamente, eram empresas que já tinham aplicações webizadas, nomeadamente ao nível dos BPMs, de gestão de fluxos de documentos, gestão documental, CRMs, portanto, já estavam muito bem apetrechadas com este tipo de soluções, e obviamente que estas tiveram um impacto muito curto, muito pequeno com esta situação. Houve outras que isto não é verdade. Portanto, tiveram muito mais dificuldade porque estavam menos adaptadas. Portanto, ainda há muitas empresas, é preciso não esquecer que 96,1% do nosso mercado, por cento, são microempresas. Portanto, o nosso tecido empresarial, eu confundo sempre os números, nunca sei se a média é 3,4, se é 4,3 empregados que há em Portugal, mas eu acho que são 3,4 empregados, é o número médio de empregados de uma empresa em Portugal. E, portanto, estamos sempre a falar de microempresas, de empresas muito pequeninas, que muitas delas fecharam, vão passar por dificuldades, outras estão a passar realmente por muitas dificuldades e infelizmente acredito que o pior ainda está no futuro, portanto ainda não passamos. Ainda vamos levar com o retorno, no fundo, de tudo isto. Uma das coisas que eu queria aproveitar desta nossa conversa era perceber como é que foi em África, ou seja, a Sendis tem alguns negócios em África, segundo sei. Como é que as empresas em África estão a reagir a isto tudo? Será um panorama completamente diferente? Ou se calhar já estavam mais preparadas por via da falta de infraestruturas? É diferente. Desde logo, a gestão dos números em África é diferente, não é melhor nem é pior, é diferente daquela que é em Portugal. Quando a gente ouve falar dos números de casos em Angola e em Moçambique, portanto, basta ouvir as notícias, e desde logo vemos que, pelo menos pelos números oficiais, é muito diferente. Mas depois, na prática, não foi assim tão diferente. É um bocadinho o reflexo do que aconteceu cá. É preciso não esquecer que estes mercados africanos, Angola e Moçambique principalmente, são mercados que mais de 80% do mercado é um mercado informal. Quando a gente chama de mercado informal,
é aquele mercado que vende na rua, que aquele mercado que as pessoas vendem diretamente, ganham à semana, ganham ao dia, e portanto isto, como se deve calcular, tem um enorme impacto na vida das pessoas. Porque quando se impede a circulação das pessoas em mercados que são mercados em que 80%, vou repetir, é informal, isto obviamente tem um grande impacto. Agora, os nossos clientes nesses países não estão nesse segmento. Nós temos em Moçambique muitas empresas no ramo automóvel, temos muitas empresas que acompanhamos a partir de Portugal, temos multinacionais, e estas empresas, o impacto que isto teve atrevi-me a dizer, relativamente curto. Porquê? Por um lado, as infraestruturas, a internet lá não é a mesma coisa que a internet na Europa, ok, é um facto. Mas, por outro lado, quando estamos a falar de empresas que são multinacionais ou que são empresas portuguesas, já todas estão preparadas para se aceder remotamente, para poderem trabalhar remotamente, porque muita parte do trabalho, ou às vezes uma parte significativa do trabalho, até é feita a partir da Bélgica ou de Portugal, ou uma empresa brasileira a partir do Brasil, e portanto foi relativamente fácil adaptarem-se também à situação do Covid-19. Agora, o impacto que isto tem, sem dúvida, quando há uma parte do nosso trabalho que ainda é significativo, que fala de manutenção, ou diz respeito à manutenção de aplicações, de acompanhamento, de assistência, de implementação, que isto são situações que normalmente são feitas localmente, tem que ser ao cliente, obviamente que isso tem um impacto brutal, porque isto começa logo por uma coisa tão simples quanto o medo, o receio das pessoas irem aos clientes, de falarem, portanto, isso tem um enorme impacto. Tem um impacto muito, muito maior. Fernando, ainda antes do Covid, lançaste aqui numa aventura de um desafio feito pelo Luís Ferreira Lopes, na coautoria de um livro que se chama Esperança e Reinvenção, Ideias para Portugal do Futuro. Queria que me falasse um bocadinho exatamente do que é este livro, o que é que este livro, quais são os objetivos e do que é que se trata, e da tua participação em particular, o que é que te levou, no fundo, a espelhar a tua experiência e a trazer algumas ideias para este futuro que o Luís Ferreira Lopes quis antecipar. Bem, o Luís, portanto, este é... Esse é o livro, Esperança o e livro. Reinvenção. O Luís, curiosamente, um domingo, não devia trabalhar um domingo, não é? Mas curiosamente, um domingo, ligou-me e apresentou-me a ideia. A ideia era convidar um grupo de pessoas, no qual eu estou incluído. Na prática somos 18 pessoas, com ele próprio, com o Luís Ferreira Lopes, somos 19. Como isto tem o prefácio do professor Marcelo Rebelo de Sousa, faz 20, mas as pessoas que são os coautores do livro somos 19, contando com o próprio Luís, o que coincide com o Covid-19, mas foi uma mera coincidência. Foi coincidência. Não foi nada pensado, mas o Luís ligou-me a dizer que tinha uma ideia muito interessante, que era convidar pessoas de áreas completamente distintas, como o António Rios Amorim, como o Bernardo Trindade, a Cristina Fonseca, o Daniel Bessa, o Jorge Magalhães, João Duque, portanto, pessoas completamente distintas, para cada um, na sua área, explicar um bocadinho e fazer uma coisa que é muito difícil. Na gíria do futebol usa-se muito aquela expressão que é fazer prognósticos mesmo só no fim do jogo. Só no fim do jogo. Aqui era um prognóstico antecipado. Era um prognóstico certo. Uma coisa era o que é o prognóstico. Exato, que é uma coisa impensável nos dias que correm, que é fazer um prognóstico antes do jogo. Que é uma coisa que não se pede a ninguém nos dias que correm, mas pronto. O desafio era um bocadinho esse, era nós tentarmos elaborar um bocadinho acerca do assunto e dizermos como é que classificávamos o nosso mercado, a nossa área, como é que identificávamos o problema, como é que mapeávamos o problema e que soluções é que dávamos para que esse problema fosse ultrapassado. E repara, é um exercício complexo porque estamos a falar num desafio que foi lançado à volta de abril deste ano. Portanto, agora era mais fácil, mas eu atrevo-me a dizer, mesmo que me pedisse agora, continuava a ser extremamente difícil, porque
Nós não fazemos a mínima Agora ideia. mudava tudo ou mantém-se o que escreveste? Mantém-se tudo o que eu escrevi. Com o agravamento de algumas situações em particular que eu acho que vai ter. Eu defendo no livro alguns conceitos, falo de algumas coisas em que falo da importância da transformação digital. E, portanto, se me parecia naquele momento que era premente, que era urgente, nesta altura parece-me completamente inevitável. Eu só título de curiosidade, quando nós estivemos confinados, no Facebook apareceu-me qualquer coisa, não interessa o nome da loja, mas o nome de uma queijaria que estava-se a propor a vender-me queijo, a entregar queijo em casa. E era uma empresa que não tinha zero de transformação digital, zero de ter o processo digitalizado, de ter site, mas apreciei imenso a parte inventiva com que a pessoa se adaptou a esta nova realidade. E vou contar isso só em 10 segundos. Abri uma página no Facebook a fazer publicidade, o que me despertou a atenção. Eu liguei para lá a fazer encomenda. Faço a encomenda, fez uma fotografia da fatura, portanto vai à máquina registradora, ao computador, faz a impressão da fatura, que me mandou pelo WhatsApp com o total. E disse para eu ir ao MBWay pagar. Eu fui ao MBWay pagar, paguei e foram lá entregar a casa aquilo que eu tinha selecionado. Este é um exemplo muito simples de uma empresa que não está preparada para um momento destes, mas que com a imaginação se conseguiu adaptar, pelo menos numa fase transitória, porque obviamente possivelmente vai ter que pensar numa solução mais definitiva, um pouco mais profissional, mas pelo menos naquele momento, para continuar a trabalhar, se manteve ali numa posição em que pode continuar com as portas abertas e a trabalhar. E é preciso não esquecer que nós vivemos numa realidade em Portugal que é muito, muito específica. Há um número que eu recordo sempre: 45% das empresas com mais, só 45% das empresas com mais de 250 empregados têm presença na internet. Que é um número que eu acho brutal. Nós, em termos de formação de gestores, estamos na cauda da Europa. Estamos ao nível de Malta, Espanha, Grécia, Itália. Portanto, temos uma realidade. O Covid-19 trouxe-nos um choque e nós, deste choque, também temos que recuperar de outras realidades que temos dentro das organizações, que é, há pouco, numa das questões que colocavas, falavas da questão do que é que isto muda nas pessoas, a questão da formação. Isto também muda muito, obriga as pessoas a readaptarem-se, a terem formação, a criarem novos hábitos, a criar novos canais de venda, precisamente para poderem conseguir chegar aos seus clientes. Isso mudou radicalmente. Nós tivemos aqui um salto tecnológico muito grande, que foi quando a autoridade tributária deu o salto que deu para nos controlar, entre aspas, e isto obrigou... Obrigou a uma transformação digital. Exatamente. Nem tudo é mau, nem tudo é mau. Nem tudo é mau. E obrigou as empresas a serem mais organizadas, e este aqui, não estou a comparar o Covid-19 com a autoridade tributária, uma brincadeira só, mas também obrigou as empresas a dar um novo salto tecnológico que advém precisamente de termos que ser muito mais profissionais, trabalhar muito mais online, que era uma realidade que nós achávamos sempre que era para o ano que vem, para o próximo semestre, no próximo orçamento. E depois é preciso não esquecer um ponto que é muito importante, as pessoas isto que é muito importante, que é a realidade financeira que as empresas têm hoje e tinham quando arrancou o Covid-19. Quando arrancou a Covid-19, sim. Se a gente tivesse dinheiro, era mais fácil, ou mais dinheiro era muito mais fácil. É verdade. Mas o que é que faltava? Ou o que é que falta para essa transformação digital? Há também uma tendência que eu vejo, é que, embora cada vez mais seja difícil de prever, primeiro, nem sabemos quando é que vai terminar esta onda. Aliás, hoje que estamos a conversar, hoje já se adivinha que vão haver alguns confinamentos por altura do Natal, que vão haver alguns confinamentos em algumas mais localizados. O tratamento agora, porque aprendemos que não pode confinar tudo ao mesmo tempo, é localizar. Sabemos que vamos ter aqui um tempo de esperar para ver o que é que
quando é que isto termina. Mas quando isto terminar, a minha pergunta é, e aqui fazendo um prognóstico sério e uma análise séria, achas que os empresários portugueses estão conscientes de que têm que mesmo que mudar a forma como operam, a forma como se organizam? Esta digitalização pressupõe tudo isto, pressupõe mais organização, pressupõe mais capacidade, pressupõe deixar de ter dentro das empresas um conjunto de modus operandios que não fazem sentido. Isso vai levar a ter que readaptar pessoas, ou seja, há pessoas que vão ter que deixar de fazer determinadas coisas, vão ter que fazer formação para fazer a mesma coisa, mas agora de forma digitalizada. Achas que os empresários portugueses estão conscientes de que vão ter que assumir isto? Vou falar outra vez de Charles Darwin. Ele fala muitas vezes dos animais que se extinguiram e daqueles que evoluíram. Portanto, nós no futuro vamos ter dois tipos de empresários: os que evoluíram e os que se extinguiram. Quem não se adaptar a esta nova realidade é uma questão de tempo. Porque as dificuldades que todos nós temos hoje em dia para comunicar com os nossos clientes, para fazer reuniões, para fazer, se nós quisermos fazer, vou dar um exemplo muito prático. Opa, eu não quero utilizar nenhuma destas plataformas de comunicações para fazer reuniões, eu quero privilegiar para o contacto pessoal, o departamento comercial, ir lá ao cliente, falar diretamente com o cliente. Pergunta: quantos clientes é que estão na disposição de me receber? É fácil. E, portanto, se eu insistir, e isto é uma coisa tão simples quanto receber-me para uma reunião comercial. A gente pode falar de notas de encomenda, pode falar de uma série de outros processos dentro das organizações. O problema é que os clientes, que são aqueles tipos que passam cheques, não estão disponíveis para continuar a trabalhar como trabalhavam antes. Logo, mesmo que eu queira continuar a trabalhar da mesma maneira, eu não vou ter a possibilidade de trabalhar da mesma maneira. Portanto, antigamente havia pessoas, e tu certamente ouviste isto várias vezes, que diziam que nunca iriam usar cartões Visa via internet. Epá, se isso fosse verdade, se calhar não havia comida em casa na altura de confinamento, ou se calhar não havia... Estás a ver como Sim, depois uma chegar? série de... As pessoas vão se sensibilizando à necessidade. E esta era a razão da minha pergunta. É da natureza cultural do empresário português, cada vez menos, eu sei, mas que a pessoa adapta-se ao momento, mas quando o momento terminar, eu acho que isto... Tenho aqui uma ligeira sensação e receio de que isto pode voltar ao mesmo. Eu hoje lia uma coisa muito engraçada, que era a promessa, e um bocadinho é exemplo disto, a promessa da viagem de Lisboa ao Porto, o projeto de Lisboa ao Porto de comboio, de 1h25, fez 21 anos. Ou seja, e nunca conseguimos chegar ao Porto de comboio em 1h25. Foi sempre um projeto adiado, tem que se fazer, é importante para a indústria, é importante para as empresas, é importante para as pessoas, mas nunca se fez. E a minha pergunta é, este pensamento português não pode travar esta aprendizagem que tivemos que fazer por força da circunstância? Eu vou dizer uma Eu sei coisa. que estou a ser pessimista, eu sei que estou a ser pessimista. Eu vou dizer uma coisa que pode ser entendida como um pouco polémica. Eu acho que não é bem os empresários portugueses que têm que mudar, porque eu acho que os empresários portugueses, se há coisa que têm mostrado ao longo do tempo, é a capacidade de adaptação. Nós fomos para o Brasil, nós fomos para Angola, para Moçambique, nós vendemos azeite para a China, nós vendemos vinho para o Japão. Portanto, eu acho que a dificuldade não está aí. Eu acho que a dificuldade está mesmo nos políticos portugueses, porque há uma série de medidas ou de ações que deviam ser tomadas, que essas sim, um excelente exemplo que estavas a reportar, a falar, que são estruturais e que são importantes, e essas é que têm vindo a ser adiadas. Porque se isto se montar uma roda para funcionar, mesmo que eu queira andar mais devagar, a roda empurra-me para a frente, eu não tenho possibilidade de andar mais devagar, porque se eu andar mais devagar eu sou esmagado pela roda. A roda passa por cima de mim. E aqui a dificuldade que está é criar, em termos políticos, interesses que vão para além dos interesses dos 4 anos. Porque o problema que nós temos com os políticos, tu és pai e deixa-me dizer-te uma coisa. Já viste o que era tudo 4 em 4 anos, ir a votos lá em casa para ver se continuas a ser pai?
Sim, era muito complicado. Era muito complicado e de certeza absoluta, quando às vezes tens de tomar uma decisão um bocadinho mais rasgadinha, vais pensar duas vezes que eu vou a votos daqui a 2 anos, eu quero continuar a ser pai do miúdo, pai, eu quero continuar a ser pai. E às vezes os políticos, aquilo que eu sinto é precisamente isto, é que as decisões que são tomadas, nós somos todos filhos, eu sou o pai, e eles estão sempre à espera do nosso voto. E depois as decisões que são tomadas nunca têm um alcance para 8, 12, 16, 20 anos. Têm sempre um alcance muito imediato, que é as próximas eleições. E eu acho que isso é que é muito impeditivo, às vezes, de grandes alterações, de grandes momentos, de grandes saltos, precisamente porque se fazem pequeninos saltinhos. E, portanto, não é difícil fazer um caminho muito grande com saltos pequeninos. Muito bem. Fernando, a Sendis e a Alidata em forma, fazendo o seu caminho, qual é o grande desafio para os próximos anos? Bom, o grande desafio para os próximos anos, quando tu falas em anos, estás a pedir que eu faça um bocadinho de zandiga. Não, não. Com certeza tens Mas eu estou a projeto, brincar, estou a tens uma brincar. estratégia definida, Sim, tens sim, um sim. foco e é um pouco falar que se quiseres desvendar ou falar um pouco do que é que, enquanto empresário da área das TIs, qual é o caminho que pretendes seguir nos próximos anos, ou qual é a estratégia que tens mais ou menos pensada partilhar connosco para o futuro? Nós temos um processo de internacionalização muito, muito forte, que é para seguir nos próximos anos, que agora foi fortemente condicionado Como é por óbvio. esta situação. Porque esta situação é uma situação muito diferente, um desafio muito diferente daquela que todos nós tivemos nos últimos tempos. Porque quando nós estamos a apostar no Brasil, ou estamos a apostar no Japão, ou estamos a apostar em Moçambique ou em Angola, epá, quando a coisa está mal em Portugal, está a crescer em Moçambique, quando está mal em Angola, consegue-se vender mais no Japão, quando no Brasil não corre bem, consegue-se qualquer coisa na Europa. E pela primeira vez, nós temos um momento em que está mal em todo o lado. E, portanto, por muito que nós, empresários e gestores, estrategas, digam que estão a pensar a 5 anos, nós temos que dividir a nossa estratégia em dois momentos completamente distintos. Um primeiro momento é a tal adaptação a este novo momento, a tal injeção de pessoas novas. E quando eu digo pessoas novas, não é preciso trocar pessoas. Nós vamos ter que contratar pessoas novas dentro das pessoas que temos. O grande desafio que nós temos é mudar as pessoas para uma realidade que é novidade para todos nós, para quem está a gerir e para quem é gerido. Portanto, isto é novidade para todos. E eu acho que os próximos tempos, o desafio primário, o maior desafio que todos nós temos é ao nível dos recursos humanos. Portanto, nós somos uma empresa de IT, somos uma empresa de consultoria, nós não vendemos betão, não vendemos granito, o que vendemos são horas homens, são pessoas. Todas as empresas têm uma dependência muito, muito grande de pessoas, mas no nosso caso em particular ela ainda é maior, e portanto o grande desafio que temos nos próximos tempos é adaptar as pessoas, o trabalho, a uma nova realidade, adaptar as soluções, os processos a uma nova realidade, e então depois de fazer este reajuste, aí sim pensar novamente noutros mercados e ver os mercados conforme vão abrindo, porque eu também acredito que eles não vão abrir todos da mesma maneira no mesmo tempo. Isso também vai determinar a estratégia de cada um de nós. Fernando, muito, muito obrigado por teres interrompido a tua manhã para estar connosco. Foi um prazer imenso voltar a rever-te. Boa sorte.